Olá, meus amados, nós vamos agora para a nossa segunda aula. Nós vamos falar agora sobre a questão do lugar, né? Vamos continuar no texto da mulher samaritana, em João 4,19. Vamos ver. A Bíblia diz assim, ó: disse-lhe a mulher: Senhor, veja o que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar em que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê que vens a hora, que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Irmãos, Jesus está anunciando algo interessante aqui para a mulher. Jesus está anunciando, querido, uma mudança de lugar, uma mudança de local na questão da adoração. A mulher está batendo numa tecla, querido, dizendo, ó, nossos pais adoravam aqui. Nossos pais adoravam aqui em Samaria, né? E ela diz, qual que é o lugar certo de adorar? Samaria ou Jerusalém? Então, querido, quando a mulher fala de Samaria, provavelmente a mulher ela está se referindo ao Monte Gerizim. É um monte em Samaria que fica perto do Monte Ebal. No Monte Gerizim, irmãos, foram recitadas as bênçãos da lei, e no Monte Ebal foram citadas as maldições. Então, eu acredito que ela deve estar falando desse local, que para ela é o local onde se deveria adorar, né? Então, assim, existe um questionamento do local. Irmão, e é muito importante a gente compreender, querido, a questão do local, porque hoje as pessoas acham que Deus ele é atraído pelo local. E eu fico pensando, querido, que hoje, se a gente não tiver uma ideia correta em relação a isso, nós vamos ter problema. Irmão, quantas pessoas, por exemplo, você já viu falando sobre a questão de Jerusalém, né? Sobre ir para Israel? Irmãos, eu acho fantástico, legal. Você vai ver o contexto histórico, você vai ver como que funciona. Mas, querido, as pessoas às vezes falam, não, eu vou levar vou lá orar no Muro das Lamentações, eu vou levar o seu pedido de oração. Irmão, o Muro das Lamentações, ele não é mais santo, querido, do que aonde a gente vive, né? Então, assim, se a gente for parar para pensar, a ideia de Deus, irmãos, é que a gente possa ser, queridos, diferente em qualquer lugar. Deus não é atraído pelo local, Deus é atraído por você, pelo culto que você entrega a Ele, pelo amor que você tem por Ele, pela expressão de adoração, não pelo local em si. Então, querido, a partir de Jesus Cristo muda-se muita coisa, né? Mas, assim, antigamente, quando você para para pensar, Jerusalém era um local de culto. Então, essa conversa que existe, Jesus está deixando bem claro, mulher, a salvação vem dos judeus e tal. Jesus ele deixa claro que antigamente a adoração era em Jerusalém, o centro da adoração era antigamente, né? Mas ele está deixando bem claro que chegou um tempo. Ele diz, mulher, é um novo tempo que eu estou anunciando, crê e que a hora vem, né? Que nem nesse monte, nem em Jerusalém, ele está dizendo, não é aqui, não é lá que você vai adorar o Pai. Ele está dizendo, Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Agora existe uma mudança, e a coisa que eu quero focar aqui, querido, é a questão de como mudou a questão do lugar, tá? Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre a questão do lugar e essa mudança que existiu. 1 Timóteo 3,14 diz assim, esse fundamento eu acho muito interessante quando se trata na questão de culto, tá? Irmãos, hoje a ideia das pessoas que em relação à igreja, elas acreditam muito que a igreja hoje é as quatro paredes, né? As pessoas falam, vamos para a igreja. É uma cultura. Você vê que eles falam, vamos para a igreja. Na verdade, eles deveriam dizer, vamos para o templo, porque a igreja somos nós. Hoje, essa mudança existiu. Fato que existiu. 1 Timóteo 3,14, vamos construir a história para que a gente possa compreender melhor. 1 Timóteo 3,14, ele diz o seguinte, escreva essas coisas, né? Paulo escrevendo, esperando ver-te bem depressa. Mas se tardar, saiba como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. O conceito de casa de Deus, querido, no Velho Testamento, era limitado a um lugar. Aqui, ele mostra que quando existe essa questão de reunião, quando nós nos reunimos para adorar, ele está dizendo, saiba como você deve se comportar. Irmãos, ele está falando de uma expressão que nós temos que ter como casa de Deus, né? Por exemplo, querido, a gente é casa do Senhor. Hoje nós vamos expressar a Deus esse comportamento correto através do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa vida e tudo que nós somos, né? E quando a gente se reúne para poder adorar a Deus, são as casas do Senhor. E nós somos a casa do Senhor. A gente poderia dizer que é um mini condomínio, irmão, onde todo mundo está se reunindo para poder adorar o Senhor.
Mas eu acho interessante, querido, quando ele usa a expressão coluna, falando que nós somos a casa de Deus e como nós devemos nos comportar. Ele usa a expressão coluna, e essa expressão que aparece da coluna, querido, está falando sobre a questão, né, do propósito. Por quê? Quando você pega a casa de Deus no conceito do Velho Testamento, eu quero abordar desde o começo para que a gente tenha um entendimento melhor. Tá? O conceito de casa de Deus do Velho Testamento, nós vamos tratar de uma forma bem interessante para que você compreenda melhor. Tá? No Novo Testamento, irmão, Deus habita em nós. Vamos deixar fixo isso aqui. Tá? Deus habita em nós. Deus não está limitado a um lugar. 1 Coríntios 3,16, assim, não sabeis vós que sois o templo de Deus, o Espírito de Deus, né, habita em vós? É claro isso, querido, nós somos o templo. Hoje, Deus habita em nós. A Bíblia vai dizer que nós somos casa de Deus. Hebreus 3,5 diz o seguinte, e na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa. Ele está fazendo uma alusão ao tabernáculo de Moisés que ele levantou para o Senhor. Ele diz o seguinte, para testemunhar das coisas que haviam de anunciar. Ele está falando que o projeto da casa que Moisés levantou era uma projeção para o futuro. Aí ele vai explicar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua casa, o qual casa somos nós. Quem é a casa de Deus hoje? Eu e você. Ele diz, e tão somente se conservarmos firme a confiança da glória da esperança até o fim. Irmão, Deus habita em nós, é fato. Tá? Vamos pegar outro texto que nos dá ensinamento em relação a isso, que está lá no livro de Efésios 3,17. Diz assim, ó, para que Cristo habite pela fé em nossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, para que Cristo habite pela fé em nossos corações. Onde que Cristo habita hoje, querido? No templo, lá em Jerusalém? Não. Pela fé em nossos corações. Ele diz, a fim de que, estando arraigados, essa palavra arraigado, irmão, ele está falando de plantado. Arraigado, ele está falando de enraizado, né? Fundados em amor. Então é fato, querido, que hoje nós somos a casa de Deus. Entendendo isso, vamos ver melhor a questão do conceito de casa de Deus no Velho Testamento. Você lembra a ideia da coluna? Tá, vamos lá. Gênesis, capítulo 28, versículo 17. Você lembra quando Jacó tem a revelação de Deus e ele chama aquele lugar onde ele está de Betel, dizendo, essa é a casa de Deus? Vamos entender como que era o conceito de Deus, de casa de Deus no Velho Testamento, como começou. Tá? Gênesis 28, 17 diz assim, e acordando, pois, Jacó do seu sono, disse, verdadeiramente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse, quão terrível é este lugar. Então, não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Então, o primeiro conceito de casa de Deus, querido, é o lugar onde a presença de Deus se manifesta. É o lugar onde ele está, né? Jacó, querido, aqui, ele diz, eu não sabia, essa é a casa de Deus. Mas olha que interessante, no versículo 18, olha o que a Bíblia diz. Gênesis 28, 18. Olha que interessante. Ele diz o seguinte, então se levantou Jacó pela manhã, e de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro. Ele tinha deitado numa pedra, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Então, Betel, querido, significa o quê? Casa de Deus. Quando ele sai daquele sonho profético, ele levanta o quê? Uma pedra, uma coluna, né? Interessante, querido, porque ele usa a expressão coluna, a mesma expressão que o apóstolo Paulo está usando na questão de hoje, como nós somos casa de Deus. E ele diz o quê? Que nós somos, que a casa de Deus é a coluna e a firmeza da verdade. Irmão, por que esse termo é trabalhado? É muito interessante, querido, como que Deus já estava fazendo um paralelo para o futuro, né? Por quê, querido? Quando ele usa essa expressão, exatamente se tratando da questão da casa de Deus, tá? Então, assim, então nós precisamos entender que a casa de Deus, irmãos, ela é construída em uma pedra ungida, em uma coluna ungida. Curioso, querido, quando você vai estudar, porque as profecias do Velho Testamento falando de Cristo, ele usa uma expressão grega, né? Cristo, essa palavra é ungido, né? No hebraico ele é chamado de Messias. As duas palavras, irmãos, significam ungido. Então, querido, a igreja foi construída debaixo da pedra ungida, o próprio Cristo.
Quando você olha, por exemplo, para Cristo, irmão, muitas profecias se referem a ele como uma pedra, né? A Bíblia fala, por exemplo, em Efésios 2:20, edificado sobre foi o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a pedra da esquina. Jesus é a pedra. Quando você olha naquela profecia de Daniel, capítulo 2, versículo 31, nós percebemos que naquela visão que Nabucodonosor teve, interpretada por Daniel, uma pedra é cortada do monte sem auxílio de mão de homens. Vamos ler. Lá em Daniel, capítulo 2, versículo 31, diz assim: Tu, ó rei, estava vendo, e eis que uma grande estátua. Esta estátua era imensa, cujo esplendor era excelente. Estava em pé diante de ti, e a tua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os seus pés em parte barro e em parte ferro. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, o qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e a esmiuçou. Então, essa estátua, querido, na verdade, a interpretação de Daniel é que ela representa todos os impérios mundiais. Babilônia, ele coloca como cabeça de ouro. O peito, querido, eram os medos e os persas. O ventre e a coxa era a Grécia de Alexandre o Grande. E as pernas eram o Império Romano. E ele disse que uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos de homens e feriu a estátua. E essa foi ao chão. Essa pedra que dá uma figura de Cristo. Por quê? Isso que foi falado lá atrás era o propósito de Deus, aonde ele tiraria o reino das mãos dos homens, né? Ele bateria no pé dessa estátua e ele tiraria o reino das mãos dos homens e ele, querido, colocaria, ele faria o próprio reino dele. Então, eles pensavam o seguinte: Deus vai colocar por terra o reino dos homens e nós vamos governar junto com ele. Porque existia uma profecia, querido, dessa forma. Então a pedra, irmão, sempre está falando de Cristo. Tá? Então sempre está falando de Cristo, querido. A ideia é essa. Quando você fala de igreja, irmãos, a igreja em si, Mateus capítulo 16, versículo 15, diz o seguinte, né? Olha o que Jesus fala da igreja. Ele diz assim, ó, disse-lhe eles, e vós, quem dizeis que eu sou? Ele está naquela conversa com Pedro, né? Dizendo, quem que eu sou? Quem que estão dizendo aí que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou carne nem sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu vos darei a chave do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Aqui, querido, existe um jogo de palavras muito interessante, se você for parar para pensar. Porque, irmãos, aqui ele está dizendo o seguinte, essa palavra Petra, né, Petros do grego, significa um pedaço de rocha. Então ele está deixando bem claro, querido, quando ele fala para Pedro, né, tu és essa pedra, e sobre essa pedra, depois ele fala, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, é muito importante. Porque Petros do grego significa um pedaço de pedra, uma rocha, tá? Depois ele fala sobre esta pedra, então ele está falando de outra coisa. Ele não está falando mais de Petros, ele está falando de Petra, agora é outra palavra, que significa uma grande rocha. Aí ele não está mais falando de Pedro, irmão, está falando de Jesus. Então, querido, ele está dizendo, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não revelou carne nem sangue, mas meu Pai que está no céu, porque eu também te digo, tu és Pedro. Essa palavra Pedro é Petros, tá? Tu és Pedro. Irmãos, ele está deixando bem claro, querido, a igreja não é fundada sobre Pedro, né? Então eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Pedro, Petra, um pequeno pedaço de rocha. Depois, Petros, depois ele fala, e sobre esta Petra, que significa uma grande rocha. Aqui ele está falando de Jesus, irmão. Então, querido, a igreja ela é edificada sobre Jesus. Jesus é essa pedra. Ele diz, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Irmãos, querido, é fato. Não é Jesus, meu irmão, que estava dizendo que Pedro ia ser, querido, aquele que ia ser a estrutura, que ia ser o fundamento. Até porque, em 1 Coríntios 3:11, o apóstolo Paulo diz algo interessante. Ele diz,
porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém, sobre outro fundamento, formar um edifício de ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Ele está falando que o fundamento é Cristo. Você constrói sobre ele. Ele é a rocha. Ele é a rocha, querido. Pedro entendeu isso. Você vê, por exemplo, o próprio Pedro, quando ele escreve em 1 Pedro 2,4, ele diz: chegando vós para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus em Jesus Cristo. Por isso também as Escrituras se contêm. Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. Falando de Cristo, querido. Quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram. Antes foi a principal pedra de esquina. Então, irmãos, é fato. Jesus é essa pedra. A igreja foi firmada em Jesus Cristo. E é por isso que você vê Jesus anunciando um novo tempo que chegaria após ele. Ele está falando para a mulher: mulher, não é mais em Jerusalém, não é aqui. A partir de mim existe uma quebra dessa questão. Eu agora sou aquele que a igreja vai ser firmada sobre mim. Então, assim, queridos, quando você começa a entender tudo isso, né, esse crescimento, esse desenvolvimento a respeito da igreja, de como funcionava tudo isso, é importante. Irmão, quando você pega desde lá do Velho Testamento a questão de como Deus trabalhava, é fato. É fato que ele trabalhava, que ele se manifestava em Jerusalém. Por exemplo, quando foi feito o tabernáculo de Moisés, a Bíblia diz que ele se manifestava, querido, lá na Arca da Aliança. A Arca da Aliança ficava onde? Dentro do tabernáculo, dentro do Santo dos Santos. Vamos ler o texto? Está lá no livro de Êxodo 25:8. É fato, irmão. A Bíblia diz assim: ó, me farão um santuário, habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para modelo no tabernáculo, para modelo de todos os pertences, assim mesmo farei. Deus está dizendo: Moisés, do jeito que eu mostrar, você vai fazer. Também farão uma arca de madeira, de acácia, e o seu comprimento será de 2,5 côvados, a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura, e cobri-la-á de ouro puro, por dentro e por fora. Cobrirás e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás sobre 4 cantos dela, 2 argolas de um lado dela, e 2 argolas de outro lado. E farás varas de madeira de acácia, e cobrirás com ouro. Olha o que ele está dizendo, irmão. E colocará varas de argola do lado da arca, e levarão elas com a arca. E as varas estarão nas argolas, e não tirará dela. Irmão, quando você vê lá no finalzinho, querido, do capítulo 22, ele diz o seguinte: e ali virei a ti, falarei contigo em cima do propiciatório, no meio dos querubins. Então, irmão, ele está dizendo, sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar aos filhos de Israel. Irmão, o que ele está querendo dizer? Ali eu virei a ti. Onde que Deus se manifestava? Na arca, no templo. Era lá, querido. Era lá que Deus se manifestava. Era na arca. E é fato, irmão, que isso aqui, querido, no Velho Testamento, você vê Deus agindo, irmão, e se manifestando lá dentro do tabernáculo. A arca, que tinha os 2 querubins, um de frente para o outro, Deus está dizendo, na tampa do propiciatório da arca, ele está dizendo, ali virei a ti. Então Deus falava dessa forma. Irmão, você vê, por exemplo, querido, que Deus se manifestava na arca, quando eles perdem a arca de Deus, quando eles perdem a arca da aliança, na época de Saul, eles chamam isso de Icabode, ou Icabô, que significa foi-se a glória de Deus, né? Então, assim, a presença de Deus, a glória de Deus se manifestava na arca. Então é importante a gente compreender. E quando Davi, querido, ele recupera essa arca, né? Essa arca que foi tomada, ele começa a mudar a questão do propósito da adoração. Já começava ali a introduzir algo diferente. Mas mais na frente a gente vai falar sobre isso, tá? O que aconteceu? Como que eles perderam a arca? Vamos entender isso, tá? A Bíblia diz que eles começaram irmão, não adorar mais a Deus. Eles começaram, querido, a viver um propósito fora do padrão do Senhor. Quando você lê Samuel, capítulo 4, versículo 1, irmãos, eu vou citar, depois você vai lendo na sua casa, para você ganhar tempo, mas a Bíblia diz, querido, que a arca de Deus foi tomada.
O que aconteceu, irmãos? Eles estão numa batalha diante dos filisteus, né, que era um povo inimigo. E, querido, eles perdem a primeira batalha. E quando eles perdem, irmão, alguém tem a ideia. Vamos lá em Siló para que a gente possa buscar a arca de Deus. Ou seja, vamos levar a presença de Deus para a batalha, né? Mas, irmãos, eu acho interessante porque a arca estava lá em Siló e o povo não subia a Siló para adorar. Eles queriam, querido, que Deus pudesse agir nas necessidades dele. E a adoração, querido, ela é muito mais do que necessidade. Você não usa Deus como um amuleto, você não usa Deus como resolve tudo. Você, na verdade, se aproxima dele pela conexão que existe, tá? Conexão que existe debaixo do seu propósito com Deus. Irmãos, eles não iam mais em Siló adorar. Eles não iam em Siló para ter relacionamento. Quantas pessoas que você não conhece que é assim, irmão? Eles vêm para a igreja, eles vêm para o lugar, para o ambiente, que quando eu falo igreja, entenda que é o templo, que é hábito, né? Mas assim, eles vêm para o templo com a ideia do seguinte, querido, eu quero algo de Deus. Esse povo era igualzinho. Eles perderam a batalha e foram buscar a presença de Deus para quê? Para que pudesse batalhar. E, irmãos, eles perderam. Perderam a arca da aliança que simbolizava a presença de Deus. Querido, eu estou dando um panorama para você compreender melhor. Então, assim, eles perderam. E quando eles perdem, irmão, querido, algo acontece. A Bíblia diz que Deus, ele se afasta do povo, né? Eles já estavam debaixo de um propósito. Então, assim, eles perdem a Arca da Aliança, que é levada para a terra dos filisteus, Dagon, né? Diante do templo de Dagon. Os filhos de Eli morrem, Ofni e Finéias, você conhece a história. Eles estão numa situação muito difícil, né? E nasce esse neto, né? Um dos filhos, né? De Finéias ou Ofni, eu não lembro agora exato. Mas assim, o que acontece, irmãos? Ele morre e coloca-se o nome desse filho de Icabode ou Icabô, se foi a glória de Deus. Porque a glória de Deus, irmãos, ela estava limitada a um ambiente, aonde Deus se manifestava, tá? E quando eles colocam a arca de Deus no templo de Dagon, querido, eu acho interessante, porque os filisteus vai lá, coloca a arca de Deus, né? Isso está registrado, se você quiser ler, em 1 Samuel capítulo 5, versículo 1, eles colocam a arca de Deus lá no templo de Dagon, e, querido, de verdade, com Deus não dá para brincar, né? E, querido, o que acontece? A Bíblia diz que se levantando de madrugada, no dia seguinte, das Dode, né? Que Dagon estava caído com o rosto em terra. Pensa numa situação. Foram brincar com Deus, foram colocar Dagon acima de Deus. A Bíblia diz que Dagon estava o quê, irmão? Com o rosto em terra. Dagon se prostrou, foi colocado em terra diante da arca do Senhor, né? O que fizeram? Levantaram ele e colocaram ele no lugar. Irmão, levantaram-se de madrugada. Eu fico imaginando, minha mente viaja, eles fazendo festa, dizendo, destruímos o povo de Deus, destruímos os israelitas, conseguimos vencer eles na batalha, eles fazendo os cultos deles, aos outros deuses, ao Dagon, né? Eles lá bagunçando. De repente, querido, eles olham, tá Dagon deitado, com o rosto em terra, diante da presença de Deus. E a Bíblia diz, querido, que depois se levantando de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon já estava caído, com o rosto em terra, a Bíblia diz. Mas não foi só isso, querido. A Bíblia diz que a cabeça de Dagon e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Somente o tronco de Dagon ficou. Irmãos, não dá para brincar com a presença de Deus. Fato, querido, que simbolizava a presença de Deus. Mas, pastor, se simbolizava a presença de Deus, por que não funcionou na hora que eles levavam a arca? Porque, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, não era um ritual religioso, né? A presença de Deus não é um ritual religioso, onde você busca quando você quer, simplesmente para você conquistar as coisas. A presença de Deus, que dá alegria, a presença de Deus, irmãos, ela precisa ser buscada de coração, ela precisa ter relacionamento com a presença dele, né? Mas, querido, a Bíblia diz que Davi traz a arca de volta. Davi, irmãos, eu acho fantástico que ele coloca no seu coração de trazer a arca de volta. Ele levanta uma tenda em Sião, né? E quando ele traz a arca, irmão, já não tinha toda aquela, né, aquela coisa, não tinha todos os utensílios que existia na época, por exemplo, do tabernáculo de Moisés. Ele traz a arca. E a arca ficou com Davi por muito tempo. Existia, querido, um anseio no coração de Davi
Irmãos, ele traz a arca, mas ele queria construir uma casa para Deus. Eu acho interessante que como que Davi ele tratava Deus. Irmãos, eu acho fantástico. Porque ele era alguém que ele era fascinado pela presença de Deus. Os historiadores dizem que duas atitudes Davi ele toma. Quando ele conquista Jerusalém por completo, quando ele é aclamado rei, né? Quando ele é colocado como rei. E a primeira delas, muitos dizem que o coração dele foi o quê? Buscar a arca de Deus. Buscar a presença de Deus. Né? Então, assim, depois os estudiosos dizem que ele foi lá na fortaleza dos Jebuseus e tomou aquilo que era a herança, a fortaleza, para que ele pudesse fazer o quartel-general dele em Jerusalém. Mas, assim, irmãos, foram duas coisas que ele tomou. A ideia era o seguinte, querido. Primeiro, vou buscar a presença de Deus. Né? Eu vou buscar de volta, eu vou trazer de volta a presença de Deus para Israel. E a outra coisa, querido, era o quê? Os inimigos não vão ficar aqui dentro. Irmão, algo que começou lá na época de Josué só foi conquistado totalmente, só foi conquistado o reino totalmente na época de Davi. Então, eu sou fascinado por Davi, por quê? Porque ele tinha duas características que é muito difícil de você ver numa pessoa. O cara, querido, que ele tinha capacidade de fazer os hinos de adoração de uma forma tão profunda a Deus, trazer palavras de adoração de uma forma tão especial para Deus, era o mesmo cara que tinha a capacidade de ir lá na fortaleza, derrubar os gigantes, derrubar o povo inimigo. A mesma habilidade que ele tinha para poder adorar a Deus era a mesma habilidade que ele tinha para a guerra. Ele conseguia unir nele duas coisas assim que é muito difícil você unir na mesma pessoa, né? Uma sensibilidade muito forte para conseguir adorar a Deus, mas por um outro lado um espírito de guerra para poder conquistar aquilo que Deus estabeleceu para ele. Mas, irmãos, eu acho fantástico por quê? Porque ele tinha uma paixão, ele queria trazer a glória de Deus de volta, querido. E quando ele traz, irmãos, é fato, o que aconteceu? A Bíblia fala sobre o tabernáculo de Davi. Não tinha mais toda aquela situação onde se trabalhava a questão daquelas coisas bonitas que existiam. Não tinha, irmão. A Bíblia diz que ele fez um tabernáculo, colocou a arca lá, e a Bíblia diz que ele estabeleceu os sacerdotes para ficar lá, os levitas para ficar 24 horas por dia, dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Tá? Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre isso, mas eu queria que você prestasse atenção. Então, querido, quando ele olha para isso, o tempo vai passando e ele diz assim, não está legal, eu quero construir uma casa para Deus. Eu tô passando para você entender que a casa de Deus era sim o templo, tá? No Antigo Testamento. Então, Davi, lá no Salmo 132, vai falar um pouquinho dele. Na verdade, ele tinha um coração totalmente voltado a Deus. E a Bíblia vai dizer o seguinte, né? Lembra-te, Senhor. Alguém está dizendo, esse salmo foi alguém que fez em relação a Davi. Ele diz, lembra-te, Senhor, de Davi e todas as suas aflições. Como jurou ao Senhor e fez votos ao Deus Todo-Poderoso de Jacó, dizendo, certamente não entrarei na tenda da minha casa, nem subirei à minha cama, nem darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Irmão, alguém está falando de Davi, e a preocupação do coração de Davi era o quê? Eu vou arrumar lugar para Deus morar. Eu estou preocupado onde está a presença de Deus. E ele diz, eu não vou dormir. Eu não vou dar sossego. Eu não vou dar sono aos meus olhos. Eu não vou dar repouso às minhas pálpebras. Enquanto não achar lugar, ele era preocupado, irmão, com a presença de Deus. Ao contrário, querido, daquela geração antiga que ia buscar a Deus só por causa daquilo que Deus poderia oferecer, nós vemos alguém aqui preocupado com a presença de Deus. Irmãos, quando você lê em 1 Crônicas 17:1, ele diz o seguinte, sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse aos profetas, Natã, eis que moro em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de cortinas. Irmão, pensa o que ele está dizendo, querido. Ele está dizendo, é ilógico, é irracional eu morar numa casa bonita, de cedro, enquanto a arca de Deus, a presença de Deus está debaixo de cortina. Irmão, ele era preocupado. Ele era preocupado com a presença de Deus, querido.
Eu acho fantástico isso, querido, porque era alguém, irmãos, que ele valorizava a presença de Deus. Pense em alguém, querido, que valorizava. Quando você olha Davi, as atitudes dele, aí você pode dizer, ah, pastor, mas era a casa lá, né? Era a casa, era simplesmente um lugar lá onde Deus se manifestava. Irmãos, mas quando você vê em contraste, na época de Ageu, você vê o protesto de Deus, querido. Porque Ageu 1:2 diz o seguinte: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura não é para vós o tempo de habitares nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois assim diz o Senhor: considerai os vossos caminhos. Quando você vê uma preocupação em Davi em construir a casa para Deus, por quê? Ele está dizendo, eu moro num palácio e a casa de Deus está debaixo de cortina. Agora, quando você vê na época de Ageu, irmão, o povo está dizendo, não é época da gente conseguir construir a casa de Deus. Não é. Ele está dizendo, vamos deixar para depois, gente. Quando mexe com isso aí, sabe? Mas a Bíblia diz que eles viviam em casas bonitas. A Bíblia vai dizer que eles viviam em casas legais. Mas assim, eles estão olhando para a construção do templo, querido, né? E estão dizendo o seguinte: nós estamos morando bem, depois a gente faz, não é hora ainda. Diferente, querido, de um contraste com o coração de Davi. Davi estava dizendo: eu não quero saber de morar bem. Para mim, o que eu estou preocupado é com a presença. O que eu estou preocupado e valorizo é a presença. Que coração fantástico, querido. Que coração diferente. O cara tinha um coração realmente de valorizar a presença de Deus. Ele valorizava o relacionamento com Deus. Ele valorizava o próprio Deus, querido. Então você começa a ver essas coisas, né? Salomão, querido, ele acaba, né, construindo essa casa. O Senhor fala que não era Davi que a construía, apesar de ter um desejo no coração de Davi, né? Deus fala através do profeta Natan que não era ele que iria fazer, mas era o seu filho Salomão. E foi Salomão quem edificou aquele templo glorioso ao Senhor. Irmãos, e no dia da consagração do templo, querido, foi forte. Os sacerdotes não podiam ficar de pé dentro daquela ministração. Vocês conhecem a história. Só que, irmãos, eu acho fantástico o desenrolar das coisas. Segunda Crônica 7:12 diz assim: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração. Escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Fato, irmão. Deus habitava no templo. Ele está dizendo, eu escolhi para mim esse lugar. Ele diz o seguinte: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra e enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, olha o que ele diz: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. O que está dizendo, irmão? Eu vou me manifestar nesse lugar. Eu vou me manifestar nesse templo. Os meus ouvidos estarão atentos à oração desse lugar. Os meus olhos estarão atentos a estar nesse lugar. Então Deus está dizendo, o que for feito aqui, eu vou estar atento. Irmão, e o templo teve seus anos de glória. Quando você começa a ver, querido, a nação de Israel foi levada cativo para a Babilônia e depois foi destruído, né? Na volta do cativeiro, que durou 70 anos, debaixo da liderança de Esdras, que foi o grande sacerdote, o reformador, né? Foi construído. E foi um processo longo, querido, de 46 anos. Pastor, como você sabe? João, capítulo 2, versículo 19, diz assim: Jesus respondeu e disse: derrubai esse templo, e em 3 dias eu levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias. Não foi um processo longo, né? Um processo longo. O templo foi sofrendo muita reforma. E nos dias de Herodes ele foi ampliado. E ele se tornou uma construção surpreendente, irmão. Uma construção muito forte, né? Olha o que os discípulos dizem acerca desse templo. Mateus 24:1 diz assim, ó: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para que mostrassem a estrutura do templo. Eles estão empolgados. Eles estão vendo o templo, né? Eles estão empolgados com toda aquela beleza, querido, né? Mas Jesus começa a sinalizar que a importância não estava mais no templo. Jesus, a Bíblia diz em Mateus 24:2, diz:
Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso, em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra. Irmãos, é fato, ele está dizendo, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Ele está dizendo, isso vai ser destruído. Quando ele diz, querido, derrubai esse templo, né? E em 3 dias eu levantarei, ele está falando que derrubar esse templo, ele está deixando bem claro que é o templo, né? E ele está falando do corpo dele, ele está dizendo, em 3 dias eu vou levantar. Ele está dizendo, quando eu me levantar, há um propósito que esse templo vai se tornar obsoleto. Esse templo, ele não vai ter a sua serventia. Esse templo não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Enquanto os discípulos estão parecendo caipira em cidade grande, tudo empolgado com aquilo lá, ele está dizendo, isso aqui não vai servir para nada. Né? Irmãos, mas é fato, é surpreendente, os discípulos estão empolgados. Quando você tem acesso, por exemplo, à esplanada do templo, você tem acesso hoje às partes do muro, hoje, isso ajuda a dimensionar o tamanho da estrutura que era aquilo. Irmão, se hoje é impressionante, imagina para a época. Né? Então, assim, era algo impressionante mesmo. O que eles fizeram foi algo fantástico. Mas, irmãos, o que Deus estava mostrando é que o templo em si, querido, não teria a sua mudança, não teria a sua força nesses dias. Mas a ideia é o quê? Jesus estava explicando para a mulher que haveria uma mudança na questão do formato, né, do lugar da adoração. Tá? Então existia uma mudança no lugar. Quem deixa claro isso aí? No Novo Testamento, Estevão. Estevão pregando, que ele disse que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Né? Interessante que ele não diz Deus nunca habitou. Ele diz, ele não habita mais. O que Jesus fez foi anunciar um novo templo. Né? Hoje, Deus não habita mais, porque a presença de Deus hoje não está restrita mais a prédios, ou a qualquer lugar, ou a qualquer templo. Tá? Quando Jesus brada na cruz, está consumado, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Então, querido, o que realmente, eu fico pensando, quando Jesus está consumado, o que realmente estava consumado? Porque, querido, o propósito de salvação ainda não estava totalmente consumado. Porque a Bíblia diz, por exemplo, irmãos, que Jesus, ele tinha que apresentar diante de Deus como sacerdote ainda, né? Ele tinha que apresentar o sangue diante do Senhor lá nos céus. A Bíblia diz que ele desceu às partes baixas da terra. Ele pregou espíritos em prisões. A Bíblia diz, querido, que ele foi lá, levou cativo o cativeiro, né? Então, assim, quando você olha todas essas coisas, o que realmente estava consumado? O que estava consumado, irmão, era o livre acesso a Deus, né? É o que ele estava proclamando para aquela mulher. Quando ele fala para a mulher, olha, mulher, não vai estar mais ligado à questão do templo, não é mais aqui, não é mais em Jerusalém. Ele está dizendo, agora se consumou em mim. Ele diz, o tempo veio, e é agora, chegou. Que o Pai, ele vai procurar adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, querido, aconteceu essa mudança. Deus não está mais limitado a um prédio, a um lugar. Hoje, querido, nós podemos adorar em qualquer lugar. Por exemplo, irmão, você vê Silas e Paulo adorando, querido, numa cadeia. E a Bíblia diz que Deus, irmãos, bradou de maneira poderosa. Deus não está limitado a um lugar, querido. Estevão, quando ele escreve isso aí, né, ele está dizendo, Deus não habita mais em prédios. Vamos ver o texto? Atos capítulo 7, versículo 47. Diz assim, ó, e Salomão lhe edificou a casa, mas o Altíssimo não habita mais em templo feito por mãos de homens, como diz o profeta. Os céus é o meu trono, a terra é estrada dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas as coisas? Ele está dizendo, vocês vão fazer o que para mim? O que prédio que pode me suportar? Que prédio que eu vou ficar lá? Tudo foi eu que fiz, ele está dizendo. Então, irmãos, é fato, querido. É fato. Quando Jesus está dizendo para aquela mulher, a hora vem, e agora ele está anunciando, querido, que mudou o lugar de culto. Mudou. Mudou o lugar. Ele fala do lugar e ele fala da forma. Daqui a pouco nós vamos entrar na questão da forma. Mas o lugar de culto mudou. Deus não está restrito, querido, a um lugar, né? Hoje nós somos moradas de Deus no Espírito. Então o conceito da nova aliança, querido, é que Deus, ele trabalha no quê? Em nós. Não é mais um prédio. Nós vemos, por exemplo, no Novo Testamento, a igreja se reunindo, querido, em lugares, em casas, em templos, em vários lugares. E Deus, querido, ele não está atraído por um lugar, ele está atraído pelo culto.
por você, pelo relacionamento que tem com você. Eu vejo as pessoas dizendo, não, pastor, mas é em Jerusalém. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Jerusalém, a Bíblia diz que, Apocalipse deixa bem claro, irmão, que é a cidade, querido, onde crucificaram o grande rei. Ele chama essa cidade, querido, Jerusalém, de Egito. Acho que isso aí é coisa boa, querido. Então, assim, irmãos, eu sei que mais para frente tem algo profético para Jerusalém. Mas lá hoje, irmão, não tem nada de diferente. Jesus não é atraído por um lugar, querido. Então adore onde você estiver. Adore em qualquer momento. Viva algo sobrenatural da parte de Deus no relacionamento. Seja como Davi, querido. Davi ele valorizava de uma forma muito forte a presença de Deus. Ele valorizava o relacionamento com Deus. Ele valorizava e olhava para Deus de uma forma diferente. Agora, ele olhava, querido, e estava dizendo, eu quero construir algo para o Senhor. Hoje, Deus habita em você. Valorize isso, querido, dentro do seu coração. Então, a mudança que ele está dizendo para a mulher é uma mudança de lugar. Hoje, Deus habita em você, irmão. Hoje, querido, você é o centro de culto. A Bíblia vai dizer que hoje nós somos o sacerdote. Querido, o sacerdote que dá manutenção. E hoje também nós somos a casa. É fantástico você ver Pedro dizendo isso. Nós somos o sacerdote e a casa. Então, assim, querido, nós recebemos o Espírito dentro de nós. E essa unificação, esse relacionamento faz toda a diferença. Tá? Então, entendendo esse primeiro propósito da questão do lugar, nós vamos tratar muito depois sobre a questão, né, da forma que mudou também. E que Deus abençoe você, querido. Que você fique comigo nessas aulas, em nome de Jesus.